Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam se divertindo em casa, aproveitando essa quarentena com o papai e com a mamãe, né? Aproveitando para estudar a Bíblia, orar bastante, assistir as nossas aulas. Espero que vocês estejam aproveitando. Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre oração, a nossa campanha de oração, né? Que tem como tema orando para entrar no céu. E o nosso versículo-chave dessa campanha está em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando Jesus diz aos seus discípulos: portanto, vós orareis assim. E aí ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a orar. Então, nós estamos nessa campanha também aprendendo a orar. Nós temos os nossos desafios, né? Os nossos propósitos de oração e os nossos vídeos com os ensinamentos baseados na palavra de Deus sobre a oração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre para quem orar. Quando a gente está orando, para quem a gente ora, né? Nós falamos na nossa primeira aula, na oração do Pai Nosso, né? Que Jesus, quando começa a oração, ele fala: Pai Nosso que estás no céu. E aí nós falamos que a gente pode substituir esse Pai Nosso por outras palavras, né? Então é o tema que nós vamos falar hoje. Para quem orar? E nós já aprendemos na nossa campanha sobre como não orar, né? Nós falamos sobre o Joãozinho das Couves. Quem lembra do Joãozinho das Couves? Quem não lembra, quem não viu, corre lá e assiste, tá aí no nosso canal. E nós vimos também sobre o Joãozinho das Couves que ele gostava muito de orar deitado, tá? Essa aula é interessante, acho bom você correr lá e dar uma olhadinha se você não assistiu. E hoje nós vamos falar, como eu já disse, para quem orar. Ó, para quem orar, nós vamos ver que nós podemos orar para Deus, nós podemos orar para Jesus e nós também podemos clamar e pedir em oração ao Espírito Santo. Sim, ao Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o nosso consolador, né? Então, nós teremos as nossas próximas aulas. A próxima vai falar sobre Jesus e depois nós vamos falar sobre o Espírito Santo, tá bom? Quando nós estamos orando, no começo da nossa oração, a gente pode falar: Senhor Jesus. Ou então, Espírito Santo. Tia, eu posso orar pelo Espírito Santo? Pode orar ao Espírito Santo. Mas hoje nós vamos nos ater a Deus. Nós vamos falar especificamente sobre Deus hoje. Então, eu vou tirar Jesus e vou tirar o Espírito Santo, que nós vamos aprender nas próximas aulas. Hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus, tá? Os nomes de Deus. Como que é isso, tia? Como que eu vou orar? Nós vamos aprender a como aplicar esses nomes de Deus nas nossas orações. Quando eu estiver orando, como que eu falo no começo da minha oração ou durante a minha oração, quando eu estiver me referindo a Deus? Eu chamo Deus como? Como fazer isso? Então, vamos lá? Como que você pode chamar? Você pode chamar Deus de Papai do Céu, não é? Ele é o nosso Papai do Céu. Eu também posso chamar Deus de Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas, soberano, todo-poderoso. Então, eu posso chamar Deus de Senhor também. Eu também posso chamá-lo de Paizinho, não é? A gente não tem o nosso Paizinho? Ele é o nosso Papai do Céu, ele é o nosso Pai, nosso Paizinho, um Deus amoroso, né? Tem gente que acha que só pode chamar ele de Senhor. Sim, Senhor. Não, ele é um Deus amoroso, um Deus que está próximo de nós, que nos trata com carinho. Eu posso chamar ele de Paizinho também. E também, aqui tem outro muito interessante, Jeová Rafá. Na Bíblia tem várias passagens, né, que falam
o Senhor. Jeová significa o Senhor, o nome de Deus, né? Deus. Aí tem Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. E cada um deles tem um significado. Por exemplo, Jeová Shalom, o Senhor é o Deus da paz, o Senhor é a nossa paz. Então, se eu estiver precisando de paz, eu posso Jeová Shalom, né? Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que sara. Então, se eu estou doente, se eu estou num momento de doença, num momento desse como de pandemia, a gente pode clamar, Jeová Rafá, nos ajude, né? Acabe com essa enfermidade, com essa doença. Então, a gente pode clamar Jeová Rafá no meio da nossa oração, tá bom? Aí você vai aplicando na frase essas palavras. Os outros nomes que eu falei, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, Jeová Nissi, todos, tem vários. Nós não vamos nos ater a eles. Se alguém tiver dúvida, quiser saber mais, a gente pode explicar. Pode até gravar outra depois, se vocês acharem interessante. Mas no momento a gente quer falar sobre especificamente de forma mais clara, de forma que está mais de acordo com a nossa realidade, as expressões que a gente mais usa, que vocês mais podem empregar, são essas daqui, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Deus, né? Esses nomes que nós colocamos aqui, ó. Jeová Rafá, Papai do Céu, Senhor Jesus. Senhor Jesus vai ser na próxima, né? Mas eu posso, por que Senhor Jesus? Por que Espírito Santo? Porque Deus. Eu posso chamar ele desses 3 nomes, tudo, sentindo. Às vezes você não entende, né? Por que eu posso orar para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo? Porque os 3 são uma pessoa só. É a Trindade, tá bom? A tia vai explicar mais daqui a pouquinho. Trindade, são 3 em um só. Ó, então, nós vamos ver agora, ó. Deus é. O que Deus é? Deus é o nosso Pai, né? Nós já falamos. Ele é o nosso Criador. Olha só, ó. Deus é Criador. Deus criou todas as coisas. Na Bíblia diz, em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os animais, criou as plantas, criou todas as coisas. Então, na minha oração, eu também posso aplicar dessa forma. Eu falo, Senhor, o Senhor que é um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas. No meio da minha oração, eu posso usar esse termo, falar Deus criador. Ele é espírito. Na Bíblia diz que Deus é espírito e que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que significa isso, tia, que Deus é espírito? Significa que no meio da minha oração, significa que a gente não vê Deus, que ele não tem um corpo físico como o nosso. Mas quer ver? A gente não vê Deus, mas a gente sente. Faz assim, ó. Olha pro seu braço. Tá olhando? Agora você sopra. Você tá vendo o vento? Você não vê, mas você sente. Assim é o nosso Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Ele, a gente não vê, mas a gente sente a sua presença. A gente sente Ele pertinho da gente. O nosso Deus também, Ele é onipotente. Ele é um Deus todo-poderoso. Se vocês observarem aqui, ó, aqui nós temos o desenho do Hulk, da Mulher Maravilha, ó, da Mulher Maravilha e do Capitão América. Mas o nosso Deus é maior do que todos eles. O nosso Deus é um Deus grandão, é um Deus forte e poderoso, é um Deus que vence todas as batalhas. Então, quando nós estamos orando, a gente tem que falar. Quando nós estamos orando, nós podemos falar: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus que nunca perde uma batalha, me ajuda. Aí você vai aplicando essa palavra, ó, onipotente. Onipotente é todo-poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus onipotente, me ajuda. Aí você vai falando, tá bom? Deus também é onipresente. Onipresente, o que significa? Significa que Ele está em todos os lugares. Na minha oração,
Eu posso orar, pedir a Deus por uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, ó. O nosso Deus, ele está em todos os lugares, em todos os países e todos os continentes da face da terra, tá? E ele contempla cada um, em qualquer lugar. Então, na hora que você estiver orando, mesmo que a pessoa esteja longe, mesmo que esteja num hospital, mesmo que esteja no trabalho, ou que esteja viajando, você pode falar: Senhor Jesus, vai lá onde está aquela pessoa, porque o Senhor é um Deus que está em todos os lugares. O Senhor é um Deus onipresente. Eu sei que o Senhor é poderoso para ir lá onde está aquela pessoa e abençoar, e curar, e guardar. Aí você vai aplicando na sua oração, sabendo que o Senhor é um Deus onipresente, que Ele está aqui, Ele está lá no Japão, Ele está lá nos hospitais, Ele está em todos os lugares, tá bom? O nosso Deus também é onisciente, ó. Onisciente, ele é o dono da ciência, ele é o dono do conhecimento, ele sabe de todas as coisas. Então, quando nós estivermos orando, a gente pode falar: Senhor Jesus, o Senhor que é o Deus que tem o todo o conhecimento, o Senhor que é o Deus que sabe de todas as coisas, o Senhor que é onisciente. Aí você pode pedir a Deus inteligência. Você pode pedir a Deus que Ele te ajude a compreender alguma coisa que você não está entendendo na escola, tá? Porque o nosso Deus é o dono da ciência, é o dono do conhecimento, do entendimento, da inteligência, da criatividade, tá bom? Então, na nossa oração, nós temos sempre que nos lembrar disso, que o nosso Deus é dono do conhecimento. E na Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele nos dá, tá bom? Aqui tem outra parte muito interessante, ó. O nosso Deus é santo. Ele é santo. Nele não há pecado. No céu não entra pecado. Então a gente tem que pedir ao Senhor. Quando nós estivermos orando, nós temos que pedir a Ele: Senhor Deus, me santifica, me lava, me purifica, lava a minha mente, lava o meu coração, lava a minha vida, me santifica. Aqui nesse desenho, ó, se vocês observarem, aqui nós temos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no tabernáculo. A Arca da Aliança era onde a presença de Deus descia ali, ficava naquele lugar, e só o sacerdote tinha acesso àquele lugar. E ali, só ele era responsável por levar as orações do povo a Deus, por clamar a Deus pelo povo, por interceder pelo povo. Só que na Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, aquele véu do templo foi rasgado e agora nós temos livre acesso ao Pai. Então você não precisa de sacerdote, não precisa de pai, de professor, de pastor, de ninguém para interceder por você. Você mesmo pode ir direto a Deus e falar com Ele: me santifica, me purifica, me ajuda, que o Senhor Ele vai te ajudar, tá bom? Aqui também nós temos que o nosso Deus, ó, Ele é eterno, Ele não tem começo e Ele não tem fim. Ele existe desde sempre e para sempre. Então, na Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, tá? Nosso Deus é poderoso, Ele é infinito, não tem como medir o tamanho desse Deus. O nosso Deus também é, ó, triuno. É o que eu estava falando naquela hora, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. São três, ó, tri de três e uno, um. São três em um, ó. Um, Deus Pai, ó. Depois o 2, Deus Filho, que é Jesus. E o 3 é Deus Espírito Santo. Todos os três são uma pessoa só e ao mesmo tempo são pessoas diferentes. E o nosso Deus também, Ele é imutável, Ele não muda. Então, na nossa oração, a gente pode ter certeza que o nosso Deus, Ele não muda, que Ele não se arrepende e Ele não nos trata de acordo com
da forma como merecemos. Ele é imutável, as suas promessas são imutáveis. Então nós temos que sempre orar e pedir a esse Deus imutável, que sempre foi, que é e que sempre vai cuidar do seu povo. Pedir a Ele para cuidar de nós, para nos ajudar nas nossas fraquezas, nos nossos medos, nas nossas angústias, que esse Deus não muda e Ele vai sempre cuidar de nós. Então nós devemos sempre nos lembrar disso em nossas orações. Na Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse aqui é mais ou menos os montes de Sião, né? Para lembrar que o nosso Deus é imutável. Nós devemos sempre lembrar desse nosso Deus forte, poderoso, imutável nas nossas orações. E por último aqui, ó, o nosso Deus é amor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Esse Deus que nos ama, Ele quer se apresentar a nós em oração. Quando a gente ora, a gente está chegando a Ele. E quando a gente se achega a Ele, Ele se apresenta a nós, Ele se revela a nós. Então nós devemos orar, ler a Bíblia, estar sempre diante de Deus, clamando e não desanimar. Não desanimar nas adversidades, não desanimar nos problemas, não desanimar com nada nessa vida. Sempre orar, sempre clamar e sempre lembrar que Deus está sempre conosco. Basta que nós clamemos e busquemos a Ele em oração. Amém, crianças? Amo vocês, estamos morrendo de saudade. Beijos, fiquem com Deus.